Olá, bom dia, uma excelente sexta-feira a todos. Mais um encontro, então, nosso aqui, né, meninas? Falando sobre temas relacionados à área, ao mundo corporativo. A gente vai iniciar o mês de abril com um assunto muito bacana que vai nos acompanhar aí por todo o mês com diversos convidados. Para quem não me conhece, eu sou Luísa Goncharovski, sou gestora de recursos humanos, analista comportamental, atuo na área de desenvolvimento de carreira e estou fazendo parte agora desse quadro, dessa parceria, né, junto com a Fran aqui no Sala de RH, todas as segundas-feiras com vocês. E esse mês de abril é um mês bem bacana, onde a gente vai falar sobre o assunto gestão das emoções nas organizações. Então, um assunto super importante, né, nesse momento em que a gente está passando aí, de uma forma ou outra. Eu não conheço uma pessoa que não tenha sido afetada de alguma forma pela pandemia, em questões de organização, de forma de trabalhar e principalmente nas questões ligadas às emoções. E para as organizações, um grande desafio, né, meninas? Eu vou deixar a Fran se apresentar e apresentar a nossa convidada de hoje, a Sabrina, que vai falar para a gente, vai falar com a gente sobre esse tema hoje. Oi, bom dia. Para quem ainda não almoçou, tá com a barriguinha aí murcha igual eu. Murcha não, né? Vazia. Mas tá com fome aí. Boa tarde para quem já conseguiu almoçar. Boa noite para o pessoal que deixa aí para assistir a gente em outros horários. Ou o pessoal de longe, né? Que tá em outro fuso. Sejam todos bem-vindos aqui na sala de RH. Esse mês de abril, né, Lu? A gente vai estar falando aí sobre um tema super legal, super importante. E a gente não podia começar com uma convidada mais especial do que a Sabrina, que daqui a pouquinho vai se apresentar aqui para a gente. Eu sou Francine Pieralise, consultora de RH, trabalho na RHF aqui em São José do Rio Preto, atendendo todo o estado de São Paulo com recrutamento e seleção, assessorando aí as empresas nas contratações e trabalhando também com recolocação profissional para os profissionais que buscam aí uma ajuda na sua recolocação. Sabrina, seja muito bem-vinda hoje. Hoje nós estamos muito felizes em ter aí a sua simpatia. Falei para você que, assim, você caiu do céu com o vídeo que eu vi, porque eu precisava de alguém, assim, para falar sobre esse tema tão importante e de uma forma, assim, muito espontânea. Eu vi o seu vídeo e falei, nem era uma pessoa que nós já tínhamos alguma outra conexão, né? Mas eu gostei tanto da sua abordagem, da sua forma de falar, fiquei encantada. Falei, gente, a Sabrina tem a cara do Sala de RH. Ela precisa ir lá conversar com a gente para falar um pouquinho mais pela forma tão legal, tão leve, tão cheia de conteúdo que você tem. Se apresenta aí para o pessoal, Sabrina. Ah, meninas, obrigada aí por toda essa introdução, esse carinho, né? Que gostoso a gente ser recebida assim dessa forma. Para quem não me conhece, eu sou Sabrina Amaral, eu sou psicóloga de formação. Assim como as meninas, eu atuei durante muito tempo no meio corporativo, na área de RH, de desenvolvimento organizacional, foram quase 20 anos. E há mais ou menos 3 anos atrás, eu decidi fazer uma transição de carreira e me dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de pessoas, mas atuando em momentos diferentes. Então, hoje, a Epopeia Desenvolvimento Humano, que é a minha empresa, atua no desenvolvimento de pessoas, tanto na parte de saúde emocional, com psicoterapia, com hipnose clínica, até na parte organizacional, com os treinamentos comportamentais de pessoas e desenvolvimento em processos de coaching. Então, hoje eu abarco todo esse repertório e frente de trabalho, sempre com a missão de gerar transformação positiva na vida das pessoas, e sempre que eu tenho a oportunidade de levar essa missão das palavras de bem por aí, como é o convite dessa live de hoje, a gente faz com muito carinho, com muita alegria também. Que legal, seja muito bem-vinda aí, Sabrina. E hoje a gente vai conversar aí para começar, né, o tema de saúde mental. Na semana passada a gente estava falando sobre as mulheres. A semana passada, o mês passado, né, foi o mês todo falando sobre as mulheres aí no mercado de trabalho. E agora a gente começa a trabalhar aí a saúde mental, que eu acho que é um tema que, seja pessoalmente, seja profissionalmente, tá pegando todo mundo, né?
Fran, está pegando todo mundo, as empresas estão cada vez mais preocupadas de trabalhar esse tema da saúde mental no ambiente de trabalho, porque as pessoas estão exaustas. Essa pandemia, o trabalho remoto, nós estamos todos sobrecarregados, com os nervos à flor da pele. Então, eu tenho tido, assim, muita demanda por palestras, webinários, preparar a liderança, preparar as pessoas que estão ali na linha de frente, a lidar com todos esses estímulos aversivos, essas dificuldades, né, que a gente vem enfrentando, porque esse inimigo é invisível. A gente está o tempo todo em estado de alerta, isso é péssimo, né? E aí tem o desafio do home office, o homeschooling, as crianças em casa, as mães enlouquecendo, enfim, a roda não para de girar, falando sobre isso no pré-live, né? Inclusive. E muitas vezes, né, Sabrina e Fran, essa questão ela foi potencializada pela pandemia, um quadro que já vinha acontecendo de profissionais que estavam se sentindo esgotados, que estavam sofrendo uma grande pressão e que agora, com a pandemia, tudo se potencializou, né? Inclusive para quem estava tranquilo com relação a isso, para quem estava levando bem também, né? Uma situação totalmente sem precedentes, onde a Sabrina comentou aí, a gente teve que reaprender a trabalhar, né, numa forma remota, a gente teve que reaprender a fazer as nossas interações, nossos relacionamentos mudaram, a falta que a gente sente de interagir pessoalmente com as pessoas e a incerteza do que vai acontecer daqui para frente, né? Então, assim, como lidar, como gerir com tudo isso? Sabrina, eu estava dando uma olhada assim, em algumas pesquisas e essas pesquisas apontam que até 72% dos profissionais no Brasil sofrem algum tipo de estresse. E hoje a gente vai falar de um estresse, que é a síndrome de burnout, né? Me corrige a pronúncia aí, Sabrina, tu que é especialista. Olha, tem gente que fala burnout, tem gente que fala burnout, mas como o termo ele vem do inglês, o out, né? Então é burnout mesmo. Burnout. O burnout seria se fosse um francês. Entendi. Então, que é bem relacionada ao esgotamento de trabalho, né? No trabalho. Explica pra gente o que é esse burnout. Se a gente não sabe nem pronunciar, tem gente que nem sabe do que se trata, que existe, né? Explica pra gente aí. Tem um membro oculto aqui, o membro oculto. Você quer vir online? Você sabe se colocar aí, né? Quer? Então seja bem-vindo! Olá! Oi, Sabrina! Oi, Fran! Tudo bom, Luciano? Tudo bem? Tudo bom? Capaz que eu ia deixar, bem gaúcho, né? Capaz que eu ia deixar de participar dessa live com esse tema que eu sou apaixonado, né? E que eu dei uma hackeada na Sabrina lá no LinkedIn dela, capaz que eu não ia olhar, né? A epopeia, eu olhei tudo ontem de noite para entender. E eu só não cheguei antes, gurias, porque eu estava atendendo um cliente. Mas, por favor, né, a Sabrina ia dar a falar sobre burnout para nós, então fale. Eu sou só um mero assistente aqui. Chegou bem na hora dela dizer o que é o burnout. Exatamente. Ô Lu, eu vou pegar uma carona aqui na tua fala, porque realmente o Brasil, ele já era considerado, antes da pandemia, um dos países mais ansiosos do mundo. No ano passado, no Fórum Econômico Mundial, pela primeira vez, a saúde mental foi mapeada como um fator de risco à economia global, por conta das sequelas emocionais que vêm da pandemia, né? A gente tem aí uma pandemia psicológica oculta na pandemia do Covid-19, ansiedade, a depressão, o burnout, transtorno de estresse pós-traumático para as pessoas que tiveram Covid, 30% das pessoas que tiveram Covid, elas entram nesse quadro de TEPT. Enfim, a gente tem muitas questões que estão corroborando para esse momento de estresse. As incertezas, a instabilidade econômica, eu não sei se eu vou estar trabalhando ou não amanhã, o meu comércio não pode abrir porque está tendo lockdown, e as minhas crianças aqui, como é que eu vou fazer com o ensino delas comprometido, e a minha produtividade que cai, eu estou o tempo inteiro conectado no computador. Tudo isso corrobora para que aumente a quantidade de estresse. O que é o burnout? O burnout ele é um termo em inglês, o burnout, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é algo parecido com queimar até o final.
Ela também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, que é justamente quando você fica nesse estado de alerta permanente, esse alerta evolui para um quadro de estresse, e o estresse evolui para um quadro de esgotamento. Tá? E ele é muito comum, os primeiros relatos e os estudos estão relacionados a trabalho, os médicos sofrem bastante de burnout, porque fazem longos plantões, e agora na pandemia a gente vem experienciando isso também justamente por nossa inabilidade de conseguir desconectar das coisas, por não conseguir trazer equilíbrio para coisas importantes. E a longo prazo, o burnout ele abre portas para outras comorbidades psicológicas mais severas, né, como a depressão, como a síndrome do pânico, os próprios quadros de transtorno de ansiedade generalizada. Então, ele não vem sozinho, ele geralmente abre portas para outras comorbidades psicológicas também. Ele Você falou outras comorbidades. Então... Oi, Lu, pode falar. Não, eu ia perguntar só para Sabrina. Então, ele antecede outros quadros. É o start, assim, é a atenção que a gente tem que ter, que pode evoluir, ou ele já é uma evolução? Depende muito de cada quadro clínico, viu, Lu? Porque tem pessoas que já têm uma predisposição à ansiedade, então elas têm elas respondem mais fortemente aos estímulos aversivos de estresse, e aí entra um ciclo vicioso e ela acaba culminando no burnout. E também existe a possibilidade da pessoa que está no quadro de estresse e aí começa a ter problemas de insegurança, de baixa autoestima, de tristeza e evolui para um quadro de depressão. Então, vai muito da estrutura emocional de cada pessoa, mas ele sempre vem em parzinho. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, Sabrina, o burnout sempre, obrigatoriamente, tem que estar relacionada com trabalho, com questão profissional? Ele está relacionado a trabalho, mas não necessariamente com questão profissional. Um exemplo, o burnout ele pega muito aquelas pessoas que são cuidadores. Então, sei lá, você tem um idoso em casa que está passando por um quadro mais complicado como Alzheimer ou está acamado e você fica ali na labuta, na função daquela pessoa 24 horas por dia. Não é uma coisa profissional necessariamente, mas ele vai te trazer um esgotamento em virtude dessa demanda excessiva de trabalho. Todo o excesso de trabalho, seja ele doméstico, seja ele profissional, ele vai trazer para você um quadro de burnout. Entendi. Sensacional, né? E o que você acha que, assim, como que as empresas estão lidando com essa questão desse aumento, que, como a Lu falou, né, não é uma questão nova. Burnout já vem aí sendo falado há um certo tempo, sim, mas não de uma forma tão... Será que dá para falar generalizada? Será que todo mundo está bem pertinho dele? Olha, se não está pertinho, ele está batendo na porta ali depois de um ano de pandemia, né, gente? Não é para qualquer um. Olha, eu li alguns artigos a respeito do burnout. Existe uma pesquisa realizada pela ISMA, que é a International Stress Management Association, que diz que 33 milhões de brasileiros sofrem hoje com a síndrome de burnout. Gente, é muita gente, né? É um impacto muito grande. Gente, o impacto, ele é enorme, e isso está aumentando cada vez mais com tudo isso que vem acontecendo. As empresas... Respondendo a sua pergunta, elas estão perdidas. Eu vejo assim, ó. Diga, Lu. Eu vejo isso que você está falando, Sabrina, das empresas estarem perdidas, correto. Por quê? Porque as empresas são formadas por pessoas. As pessoas estão perdidas, tanto gestores quanto os trabalhadores. Lembrando que os gestores também são trabalhadores e eles também sofrem essa pressão. E todos estão tendo dificuldade de uma das principais habilidades que essa pandemia nos trouxe para desenvolver, que é a adaptabilidade. As pessoas estão com uma dificuldade muito grande de se adaptar à mudança, à demanda dessas mudanças, à velocidade dessas mudanças, e isso está impactando por quê? Porque agora o trabalho está muito mais agora de teletrabalho, e nesse teletrabalho nós ficamos muito mais fáceis, tendenciosos, né, aquela tentação
Vou dar uma olhadinha aqui na minha rede social. Enquanto eu estou aberto aqui, aí tu olha, o cara tem 50 janelas. E aí, junto com o burnout do teletrabalho, nós temos a infoxicação, que a pessoa tem 1 milhão de coisas, e aí aquilo vai pesando na cabecinha, vai pesando nos ombros, e o cara vai sumindo. Quando vê, desapareceu. Perfeito. Excelente colocação. É o que a gente chama da infodemia ou da infotoxicação, né? A gente tem um excesso de informação, porque está tudo na telinha, ou do computador, ou dessa praga aqui, do celular, né? Então, eu vou trabalhar, eu estou na tela. Eu vou fazer um curso, eu estou na tela. Eu vou descansar, vou assistir uma série, eu estou aonde? Exato. Eu não posso ver a minha família, o que eu faço? Videochamadas, então é uma sobrecarga do cérebro. E a empresa é feita de pessoas, as pessoas estão se achando ainda nesse novo normal, se é que a gente pode chamar dessa forma. E eu percebo muitas empresas buscando alternativas e iniciativas para trabalhar com a ansiedade das pessoas, fomentar um ambiente mais seguro psicologicamente, trazer saúde mental, mas é tudo meio experimental ainda, porque a gente nunca passou por isso, gente, é tudo inédito, inusitado. A gente está evoluindo do mundo VUCA para um mundo bunny, né? Antes ele era incerto, agora ele é caótico. Então, como é que eu não enlouqueço? Trouxemos esse tema aqui também. Caótico e incerto, né? Exato. Não, só a definição do bunny você já fica depressiva, né? Quando a gente trouxe o tema para cá, que eu fui estudar o tema, eu falei, gente do céu, eu não vou dar conta de falar sobre isso, porque a teoria já é pesada. Eu falo, não acredito que a culpa de tudo isso é do Bauman. O Bauman que trouxe o mundo líquido e daí desandou tudo. Tá verdade. Bom, tem uma pergunta da Cristiane aí, né? Como podemos prevenir, Sabrina, com o home office? Trabalha muitas vezes mais do que o tempo no escritório. Cris, você está coberta de razão. Primeiro, as empresas elas não tinham uma cultura de home office 100%. Tinha ali, né? Sexta-feira, às vezes você ficava de trabalho remoto. Agora não, tá todo mundo em casa. E aí as pessoas não sabem muito bem a medida desse trabalho. Elas pensam que estar ocupado é estar produtivo. Então eu preciso provar o tempo todo que eu estou trabalhando, então eu estou o tempo todo conectado, ou no grupo do WhatsApp da empresa, ou no e-mail. A gente não sabe muito bem qual que é a dosagem disso. E as pessoas, por sua vez, que interagem conosco também não sabem. Então, o gestor está longe. Se ele está longe, ele não está vendo as pessoas. Se ele não está vendo as pessoas, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. A tendência de entrar num micromanagement ali e ficar convocando um monte de reuniões desnecessárias é enorme. Porque ele também não sabe como fazer isso. Então, tem os dois lados, né? Da gente aprender a pôr limite na gente e a gente pôr limite nos outros também. Eu acho que tem algumas dicas importantes que a gente pode trazer aqui. Eu reservei 5 dicas. Posso entrar, gente, nas dicas? Pode. Deve. Bora. Vamos lá. A primeira dica é que você aprenda a se organizar. Faça um planejamento aí das atividades que você tem para fazer e ferramenta é o que não falta. Vale a famosa listinha do lado ali no papel de pão, do lado do que você tem que fazer. Tem gente que gosta de, o post-it, tem aplicativos para você fazer isso. A minha sogra, por exemplo, tem uma folhinha gigante onde ela escreve tudo que ela tem que fazer e fica na parede da cozinha. O que funciona? Aquilo que de fato traz resultado para você. Olha lá, 1 milhão de post-its, Luciano. Então, a primeira dica é você tirar um tempo para se organizar. O brasileiro ele não tem costume de planejar o seu dia. Então, faça uma lista das atividades. Depois, aprenda a administrar o seu tempo. Porque como a gente está o tempo todo conectado, a gente tem... O foco da nossa atenção ele já está comprometido. São muitos estímulos. São as notificações do celular, aí você tem a sua barra de notificações na tela do computador que chega, o carro do ovo passando na rua, o seu filho pedindo ajuda com a lição de casa, o vizinho fazendo a reforma do lado. Então, você precisa aprender a minimizar as suas distrações e administrar melhor o seu tempo. Existe um mito... celular é uma praga, verdade. Existe um mito que diz que nós temos que ser multitarefas, multifuncionais. Gente, vou desmistificar isso agora. O nosso cérebro não foi feito para ser multitask. Mas a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas isso custa para ela energia e disposição. O filho dela está muito mais exausta. Faça uma coisa de cada vez.
né? Se precisar, use técnicas para administração do tempo. Você tem a Pomodoro, que você fica ali 20 minutos fazendo uma determinada atividade, oscila entre uma e outra. Não sabe quais são os seus ladrões de tempo? Recomendo aquele inventário lá do Christian Barbosa, da Tríade do Tempo, gratuito, entra lá na internet, dá uma googada, faz. Então, administrar o seu tempo também é importante, tá? Aprender a dizer não é uma outra dica fundamental. A gente tem dificuldade de dizer não para aquela reunião que poderia ser um e-mail, mas por que você precisa disso? É mesmo para hoje que você precisa esse prazo? Como é que a gente pode negociar? Falar um não sem culpa, gente. Entender quais são as demandas que estão por detrás antes de você dizer um sim. Eu costumo dizer que quando você diz sim, o sim ele nunca pode ser um não. Ele nunca vira não. Agora o não pode virar sim. Então, avalie primeiro com carinho para entender o que de fato cabe ali na sua rotina, né? Uma ferramenta bastante interessante para dizer um não sem culpa é a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Então, se você não conhece, dá uma googada lá na área de downloads da Epopeia, do meu site, da epopeia.com.br, tem um infográfico com os 4 passos da CNV para você implementar. Fácil, linda, uma ferramenta Sabrina, que transformou vidas. Aqui no canal, nós trouxemos a Vivian Laub, que é especialista em CNV. Ela falou conosco já em 3 oportunidades. E o último trabalho que ela fez, casualmente eu fiz uma postagem hoje sobre o trabalho dela, foi no domingo passado, que nós fizemos a capacitação no outro domingo, e ela falou 1 hora inteira sobre a comunicação não violenta, sobre a empatia, sobre o cuidar de si e cuidar do outro, e o quanto isto tem relevância nas relações, e faz com que a gente diminua esses gatilhos que tu está citando aí, que podem nos levar num estado de burnout. Isso. E assim, 4 passos para a CNV, rapidinho. Primeiro, descrever o fato desprovido de julgamento. Você entende lá o que você está sentindo e qual é a sua necessidade, certo? Segundo, você vai falar do seu sentimento com a pessoa, você vai gerar conexão através da sua vulnerabilidade. Terceiro, você vai fazer um pedido claro para a pessoa, porque quando a gente está brava, a gente é muito bom de falar o que a gente não quer. A gente fala, eu não admito que você fale comigo nesse tom, não é? Uhum. E o 4º e último passo é você trazer os benefícios disso para todos. Então, é muito simples de ser implementada, é uma ferramenta que transforma os relacionamentos e transforma a vida. Outra dica é a prática do autocuidado, você trazer equilíbrio, você ter hora para dormir, você ter hora para fazer a sua atividade física, você ter hora para cuidar das suas orações e da sua espiritualidade, você ter hora para descansar e hora para trabalhar. Esse autocuidado é fundamental. Teve gente que no começo da pandemia ficava o dia inteiro de pantufa e pijama, não é? A vida continua, gente. Tem que continuar se arrumando, se sentindo bem com você mesmo e se cuidando. E a última dica é não espere pedir ajuda para precisar de ajuda. Ou melhor, ao contrário. Não espere você estar precisando de ajuda para pedir ajuda. Porque o que acontece? As pessoas acham que elas têm que dar conta de tudo sozinhas. Elas chegam no limite, porque senão elas vão se sentir fracas emocionalmente. Como assim eu não dou conta de lidar com os meus próprios problemas, com as minhas emoções? Queridos, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Às vezes, poucas horas de terapia, um aconselhamento psicológico que seja, na sua rede de apoio, poupa você semanas de sofrimento desnecessário. Então, desapega e vai se cuidar também através da terapia. Essas são Sabrina, as 5 dicas nessa última dica que você deu, que eu achei assim importantíssimo, né? Principalmente a gente que tem aquela mania assim, de carregar o mundo nas costas, né? Parece que a gente nunca pode falar, estou precisando de ajuda. O que é assim um sinal óbvio? Não dá mais para esperar para pedir ajuda. Porque muitas pessoas têm dificuldade de identificar isso e acaba passando, né? Passa do ponto. E aí, às vezes, acaba ficando um pouquinho tarde para isso, né? Ou mais complicado para isso. Olha só, já que a gente está falando do burnout, eu vou trazer para você alguns sinais que podem ser uma dica de que o burnout está batendo na sua porta. A minha recomendação é assim, pessoal que está assistindo agora e vai assistir depois, prestem atenção nessa listinha que eu vou falar para vocês agora, e se vocês identificarem 4 ou mais que está por um período maior do que 2 ou 3 semanas, é sinal que vocês precisam de ajuda. Então, primeiro, aquela sensação de segunda-feira de manhã, quando você acorda cansado, você está assim em tempo integral.
existe uma exaustão emocional, uma irritabilidade, coisas que são desse tamanhinho, você começa a fazer tsunami em tampinha de garrafa, né? Coisas que não aconteciam antes. Distúrbios do sono, você já tem dificuldade de dormir, tem insônia, e quando você consegue dormir, o seu sono é picadinho, você vai acordando e você não acorda descansado na manhã seguinte. Lapsos de memória, a sua parte cognitiva fica comprometida, você começa a ler um e-mail ou um texto e tem que voltar no parágrafo 1, 2, 3 vezes, porque você não está conseguindo se concentrar, mas você não está absorvendo a informação, né? Dores no corpo por tensão muscular, a gente fica tenso o tempo todo, então isso vai se acumulando no corpo. Existe um pessimismo exacerbado, porque como você está exausto, você só consegue ver o lado ruim das coisas, então você entra numa negatividade. Tem gente que entra em anestesia emocional, fica numa apatia, já sofreu tanto, que vê todas aquelas atrocidades acontecendo e ela fica assim, anestesiada, sem reação, né? Uhum. Existe uma baixa autoestima e sentimentos de inferioridade, porque como você está muito cansado, seu nível de rendimento e habilidade para entrega, ele cai, a sua performance cai, você fala assim, nossa, eu sou uma fraude, gente. Uhum. Eu não consigo famosa fazer síndrome do impostor, né? Famosa síndrome do impostor, eu sou uma fraude. A gente falou na semana passada. Deixa eu só aproveitar de fazer um gancho, assim, nessa tua explicação que está maravilhosa. A gente sabe que a liderança às vezes é muito solitária, né? E nesse momento de pandemia, nesse momento de incertezas, falando de síndrome de burnout, eu acredito que os líderes, eles acabam querendo ser, muitas vezes, aquele super-herói, porque eles têm todo um time ali que está dependendo de orientações, que está com várias questões emocionais e que talvez não esteja produzindo tanto, mas ele mesmo pode estar passando por esse momento, né? Então, assim, como que as organizações podem fazer para acolher esse líder e melhor assessorá-lo nesse sentido? Como que esse líder pode pedir ajuda? E assim mesmo, porque a gente sabe, como tu mencionou, né? A vida continua, assim mesmo continuar buscando resultados, porque, inclusive, na pandemia, muitas empresas tiveram que ir atrás de mais resultados ainda para poder, né, mudar a forma de trabalhar, enfim, as entregas. Uhum. E a outra questão que eu queria aproveitar antes de te dar a palavra é que tu deu uma dica ali muito legal para os gestores, né, do ISMA Brasil, que tem muita coisa sobre gerenciamento e prevenção de estresse, né? É uma organização internacional, então acho que é bem legal. Eu não estou com acesso a Lu e Fran, colocar o site para quem for assistir. Depois, a quem estiver assistindo agora, dá uma pesquisada, porque tem muito conteúdo sobre esse tema, pesquisas. Mesmo. E é um canal bem bacana para quem está precisando aí de alguma orientação, né? Com certeza. Além, é claro, da Epopeia, que eu vou também depois dar uma surfada. Gente, lá na área de downloads da Epopeia tem um inventário para você fazer, é o termômetro do burnout. O burnout, ele não tem diagnóstico, né? Não tem um teste de burnout, ele basicamente é clínico, com você observando esses sintomas que eu falei, a recorrência e a intensidade com que eles acontecem. Mas esse inventário, ele ajuda você a ter um cheiro, né, se o burnout está ali batendo na sua porta ou não, em que nível de estresse que você precisa se cuidar, tá? Agora, respondendo a sua pergunta, primeiro ponto, o líder precisa saber que ele não tem que dar conta de tudo, gente. Ele tem essa sensação, esse sentimento de responsabilidade. Eu tenho uma equipe dependendo de mim, mas ele também é uma pessoa, tá? Então, o líder não é terapeuta. Você tem que acolher essas demandas emocionais que vêm da equipe, você tem que entender os sinais que você deve começar a se preocupar se aquela pessoa está passando por uma coisa X ou Y, mas você não tem que consertar ninguém. Você não tem que aconselhar ninguém. Nesse momento, é muito importante que você se alinhe com a área de gestão de pessoas da sua empresa, os RHs, eles têm protocolos para isso. Olha, no caso de depressão, como é que é isso? Tem um psicólogo aqui, tem um serviço, a gente encaminha para alguém do convênio, tem um médico do trabalho que dá suporte, enfim. Cada empresa vai ter uma maneira de abarcar isso, é importante que você saiba o que endereçar e de que forma. Abra espaço nessas conversas individuais com as suas equipes para falar sobre isso.
Ai, mas como assim eu vou perguntar se está tudo bem em casa? Perguntando, gente. Né? Então, nós estamos todos passando por dificuldade, nós estamos todos com os nervos à flor da pele, então você ter esse momento de você falar de, olha, o seu filho está em homeschooling, eu estou enlouquecendo com o meu aqui, o que você está fazendo que está funcionando? Né? O que você tem feito para fazer atividade física em casa? Porque eu já não ia nem na academia, agora em casa está difícil. É isso mesmo, líder não é terapeuta, gente. A gente precisa aprender a abarcar essas questões com tranquilidade. Então, o líder, ele também precisa ter autocompaixão, de saber que ele não tem todas as respostas, ele pode colocar isso para a equipe. Gente, olha, o cenário é esse, nós nunca estivemos nesse lugar antes, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Por favor, contribuam com as suas perspectivas para a gente achar uma solução. Ter um ambiente seguro, psicologicamente falando, entendeu? Diga, Lu. Tá no mudo, querido. Para não te atrapalhar, botei no mudo, esqueci de tirar. Vendo tu falar tão eloquentemente, tão intensa, porque a gente percebe a paixão que tu tem no tema, né? Eu fiquei curioso, nós falamos assim, ó, nós listamos alguns dos sintomas, algumas das situações, nós orientamos as pessoas que elas devem procurar apoio psicológico, que é muito importante, tudo, beleza. E a Lu, minha colega, perguntou assim, sobre o líder, foi fantástico, assim, ó, líder não é terapeuta. Perfeito. Como? Veja, não é o quê. O que a gente vai na internet e resolve. Como as empresas podem ser mais efetivas, primeiro, para evitar esse tipo de cenário. E segundo, quando ele já está implantado, para trabalhar com esse tipo de cenário. Uhum. Ô Lu, eu vejo um movimento sutil, mas existe um movimento das empresas para começar a buscar alternativas de tornar a rotina desse gestor mais leve. Treinamentos, webinários, CIPATs dedicadas ao tema da saúde mental nas empresas, capacitar essa liderança para saber o que eles podem fazer e qual que é a linha tênue que eles não podem cruzar para não se sobrecarregar nisso. Eu acho que a melhor forma das empresas ajudarem essa liderança é falando de maneira aberta, franca e honesta sobre esse tema, acolhendo essas demandas que estão dele ali e juntos buscarem essa perspectiva de solução. E está todo mundo tentando se achar no meio dessa bagunça toda que está acontecendo na pandemia. E você já tem muitas empresas que estão com boas práticas instauradas por aí, né? Bate na porta do RH ali da Magnete Marelli, por exemplo. Eles fizeram uma CIPAT inteirinha de saúde emocional, a Libraport de logística, a Nubank, né? Eu fui fazer benchmarking com o pessoal ali da Nubank para entender o que eles estavam fazendo, a Sanofi, enfim. Você não precisa reinventar a roda. O RH, gente, ele é um continente. As pessoas se conhecem, se conectam. Busque conexões, busque alternativas do que você pode implementar e adaptar na sua empresa. Legal. E a gente falou sobre sintomas, sobre a prevenção, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o diagnóstico, Sabrina, porque muita gente já se identificou aí, olha, isso aí é minha realidade. Será que um diagnóstico assertivo, assim, quais são os profissionais que estão habilitados para dar? Qual que é o caminho para começar a tratar? Como que funciona também o tratamento, né, para a síndrome de burnout? Tranquilo. Lu, o diagnóstico, como eu disse para você, ele é basicamente clínico. Então, um profissional habilitado, ele vai investigar, vai fazer uma anamnese detalhada, aquele montão de perguntas para entender o quanto que esses estímulos estressantes, eles estão tornando o que a gente chama de comportamento de disfuncional, ou seja, eu já não dou conta mais de lidar com a minha rotina, de gerir o estresse, está prejudicando a minha saúde física e mental. Quem avalia isso? Um psicólogo habilitado ou um psiquiatra, que é o médico, né, tem formação em medicina e pode prescrever medicação. O tratamento, basicamente, é com a psicoterapia e, dependendo da gravidade do caso, se é um quadro mais severo, aí a gente precisa entrar com a intervenção medicamentosa também, especialmente quando ele vem de duplinha, né, que nem eu estava falando no começo da live, às vezes você precisa de medicamento para ajudar. E na psicoterapia,
A gente trabalha basicamente para dessensibilizar esses gatilhos do estresse que causam uma bagunça interior no psicológico, desequilibram as pessoas emocionalmente falando, identificar nela mesma quais são os recursos internos que ela tem para fazer a gestão desse estresse, porque o psicólogo, ele não vai dar conselhos, ele vai entender qual é a melhor solução que funciona para aquela pessoa e como ela pode colocar aquilo em prática no dia a dia. É o que a gente chama de psicoeducação, né? É pegar esses recursos psicológicos que ela já tem para que ela se empodere, se fortaleça e aprenda a administrar melhor esse estresse do dia a dia. Porque existe muito da sua percepção sobre as coisas que acontecem com você, né? Você tem filtros, você tem maneiras de ler a realidade, e às vezes você vê de um jeito uma coisa que é assim, ela fica deste tamanho, porque você já está muito sensível a esses estímulos. E pode ser uma terapia breve, focada, sei lá, às vezes você faz na linha cognitivo-comportamental, que é que eu atuo bastante para essa parte de burnout, 20 sessões, com periodicidade aí semanal, a pessoa já consegue ter, assim, resultados incríveis. E quando a coisa está mais severa, é sempre bom consultar um psiquiatra, ver se você tem aí uma ajuda química para dar um suporte nesse momento desafiador. Legal. Tem cura, Sabrina? Tem cura? É um quadro assim que dá para se pensar em uma cura, em uma resolução desse problema? Certamente. A partir do momento em que a pessoa ela dá conta de administrar essas questões e vai reabilitando essa parte dela que foi queimada, vamos dizer assim, né? No burnout, se queima, ela vai se cuidando, ela vai tratando essa ferida, ela volta a ser funcional e ficar muito bem. E às vezes nem entra em burnout de novo, ela nem tem assim a reincidência, porque ela aprende a controlar e estabelecer os limites. Gente, é maravilhoso. Então, e não esperar chegar a esse ponto, se possível, né? Exatamente, essa questão de se perceber, exatamente. Exato. Olha, eu acho que para a liderança, o sintoma mais peculiar é a dificuldade de você desconectar e ficar tranquilo. Então, você está deitado no domingo à tarde, assistindo uma televisão, por exemplo, com a família ali, no seu almoço de Páscoa, depois do almoço de Páscoa, e você fica pensando em tudo que você precisa fazer. A cabeça vai se desdobrando nos cenários mais catastróficos possíveis, e você já começa a entrar em ansiedade, sofrer por antecipação. Aí você fala assim, mas hoje é domingo, eu preciso desligar, e você simplesmente não consegue. Já dorme mal à noite, já acorda de um jeito que não vai ser... É um efeito dominó, né, Luísa? Porque o que acontece? Tu já tem um problema, daí tu fica mascarando com tudo isso e criando, e pronto, quando tu vê, tu tá no buraco, e aí para sair é complexo. E, gente, eu não queria chover no molhado, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Que são pequenas ações que, de uma forma preventiva, vão dar o resultado como um todo. Fazer atividade física, Sabrina, me corrija se eu estiver errado. Cuidar de si, ter aquele momento, saber que por mais difícil que esteja, tem que respirar fundo, tem que organizar a agenda, como tu falou aí, cuidar da produtividade, pensar o que é melhor, o que funciona melhor para mim, porque existe também uma questão relacionada à autocobrança, principalmente com relação à produtividade, né? Tu mencionou um caderninho funciona, o post-it funciona. É isso aí, é saber o que faz sentido para ti dentro do teu dia a dia, o que vai funcionar para ti e ir aplicando métodos, porque às vezes eu sinto que a gente tem uma avalanche de informações, de dicas, de orientações, e o que eu faço com isso tudo, né? Se de tudo que a gente falou aqui, eu acho que a pessoa conseguir tirar uma ou duas ações que ela vai trabalhar de forma preventiva, já é um ganho excelente. Não sei se vocês concordam. Lu, perfeita a tua fala. E eu lanço um desafio para quem está assistindo o vídeo agora. Ou quem vai assistir depois. Lei das 72 horas. Tudo aquilo que você aplica em até 72 horas depois que você aprendeu, isso aumenta em 60% de chance de virar um hábito na sua vida. Isso é andragogia, é como adulto aprende, você tem que aplicar na hora. Não subestime o poder das pequenas ações, meus queridos. Eu não gosto de fazer atividade física. Vai fazer 10 polichinelo na sala enquanto você assiste televisão, é melhor do que fazer nada. Mas é tão pouco. É melhor que fazer nada. Pegue pequenas ações, uma ou duas. Se você começar com duas, está excelente, porque daí você se anima de fazer as próximas.
quando você vê o resultado positivo, certo, gente? Você começa a colher esses frutos e fala assim, nossa, não é que esse bagulho funciona mesmo? É isso aí. Permita-se, né, Sabrina? E a atividade física é importante, porque o que é o burnout? Né? Ele ativa uma área do nosso cérebro chamada sistema límbico, que coloca a gente numa situação, numa reação de luta, fuga e congelamento. É uma área que foi desenvolvida, é um mecanismo de evolução da espécie humana, herança aí dos homens das cavernas, que quando você encontrava um leão na frente, um predador, você tinha que reagir, e rápido, não dá para ficar pensando. Então, ou você lutava, ou você fugia dali, ou você congelava e fingia de morto. Só que hoje, gente, não tem leão andando na rua. Qual que é o predador moderno? É a cobrança, é a pressão no trabalho, é o medo de fracassar, e tudo isso coloca a gente em ansiedade. E quando a gente está nessa luta, a gente tem uma bomba de cortisol, uma bomba de adrenalina, que é justamente para dar essa resposta rápida. Só que a longo prazo, esse excesso de cortisol, ele coloca o seu sistema imunológico no pé. Ele deixa você tão esticado, pensa você esticando um elástico, tracionando, chega um momento que o negócio já não puxa mais, você fica ali exausto, sem a possibilidade de reagir em momento algum. A atividade física, ela vem justamente para liberar, para dar uma desintoxicada nesse cortisol e nessa adrenalina que vai acumulando dentro do nosso sistema nervoso. Então, é muito importante fazer essas atividades. Sabrina. Pergunta, Fran. Vamos fazer fila. Eu na verdade, estou aqui pensando, às vezes, tá todo mundo super interessado. Não, que o assunto tá... Não, o assunto é ótimo e a Sabrina fala bem. Então a gente quer perguntar para ela, aproveitar, porque a hora passa. Vamos perguntar, pergunta. Sabrina, você está falando, assim, dessas pequenas atitudes, né? Mas, assim, eu visualizo alguns profissionais, assim, que estão num nível de estresse, de burnout ou de limite, que essas pequenas atitudes, nesse momento, já não dá mais. É aquele passou do ponto. Aí, no sentido desse passou do ponto, pensando na necessidade do afastamento mesmo desse profissional, dele identificar, eu preciso me afastar, ou o gestor identificar isso, ele precisa se afastar, por ele e pela equipe. Como que é essa tomada de decisão? Você diz do lado do gestor ou da pessoa? Dos dois, da pessoa ter essa consciência, eu preciso me afastar, não adianta pensar em 10 minutos de polichinelo, passou da hora disso, não vai dar, né? Não é mais por aí o caminho, realmente passou, e o gestor também identificar isso na pessoa, que às vezes o gestor também leva tempo, né, para identificar isso, e a hora que ele percebe, talvez o prejuízo para a pessoa e para a equipe também não vale a pena. A questão do afastamento é algo muito sensível, Fran, porque no geral a pessoa que entra em burnout, ela sofre muito mais de ficar afastada do que de conseguir fazer um equilíbrio mínimo que seja com o trabalho. Ela entra em sofrimento emocional, é muita culpa. Então você afastá-la de vez do estímulo aversivo, às vezes pode causar mais estrago do que ajudar. Por isso que é muito importante que ela passe por uma avaliação. Se você está sentindo que o bicho está pegando para o seu lado, a corda vai estourar, gente, procura ajuda. Às vezes você tem o apoio de um ego auxiliar ali, colocando os pontos, te ajudando nessas pequenas tarefas. Gente, pequenas tarefas. Olha, todos os dias você vai ter que fazer 10 minutos de atividade física. Eu ajudo meus pacientes. Que hora que você vai fazer atividade? Todo dia às 8 da manhã. Tá, como é que eu vou saber que você fez? Eu vou te mandar um emoji no WhatsApp. Não mandou, eu ligo. Escuta, cadê a atividade? Fez ou não fez? Uhum. Você precisa ajudar a pessoa, gente, porque sozinha ela não consegue. Uhum. E o mesmo vale para o gestor. Sempre buscar a ajuda de um especialista que possa orientá-lo, porque, de novo, ele não tem que tomar essa decisão sozinho, porque ele vai entrar em culpa se ele fizer alguma coisa errada. Ou mesmo se ele fizer alguma coisa certa. Sim. E contar com uma rede formar uma rede de colaboração também, de apoio. E apoio, né? Essa questão que a Sabrina trouxe ali no início, ela falou sobre os cuidadores, né? Eu venho de 20 anos de experiência em farmácia, então eu atendia muitos cuidadores, e mesmo que naquele momento, há 20 anos, empiricamente, eu já dizia para eles se cuidarem,
é, digamos assim, um viés que a gente, no burnout, conseguia trabalhar melhor e perceber melhor, porque quem cuida do outro e acaba esquecendo de cuidar de si e fica com a sobrecarga de cuidar do outro e ainda não cuidar de si. E esse contato com o verde, exercício, alimentação adequada, horas de sono adequada, tudo conta. Fantástico. Mas só tem me uma permite, coisa... se me permite... Ai, desculpa. Fala, Lu. Não, Eu só ia fazer a pergunta, mas pode falar. Desculpa, Lu. Mas 83% dos profissionais da saúde estão passando de uma pesquisa que eu vi Eu achei que era OMS, se não me engano, e eu acredito que isso foi lá no início da pandemia, porque agora já deve estar em 101, né? Inclusive ontem... Que nem UTI, 115%. Inclusive ontem eu estava conversando com uma profissional da área da saúde que está atuando na linha de frente, assim, e aí ela comentou assim, nossa, parece que eu tô num mundo paralelo, porque aqui tá todo mundo na rua, caminhando, tocando sua vida, e dentro da minha realidade no hospital parece que é outro mundo. Então, quando eu saio de lá e vejo as coisas acontecendo numa normalidade, parece que eu vivencio duas realidades. Ela estava me contando e me chamou muito a atenção, e aí por isso que eu te interrompi, porque é aquele negócio, cuidar dos outros, né? Fica com foco nos outros. E essa pessoa, inclusive, tá com um problema no joelho e tá indo trabalhar porque ela não quer deixar a equipe na mão. Então, assim, já passou para a parte física também. Então, Mas quer ver uma coisa, Lu? Isso aí tem a ver com a pergunta que eu ia fazer agora para a Sabrina, a gente está de fora, né? E o profissional da saúde, eu acredito que estão em 115, 200% estourado com essa situação. Porque quem está de fora e está, por exemplo, no outro caso, né, fazendo festa, não tem empatia com esse povo que está fazendo um baita de um trabalho. Agora, o que eu queria trabalhar com a Sabrina ali? Estou em casa e o meu cônjuge está sofrendo de burnout. Estou no trabalho, meu colega está sofrendo de burnout. Eu que estou de fora, não estou com burnout, mas estou percebendo isso. Como eu posso desenvolver ações, atitudes, orientação que possam melhorar e ajudar quem está com burnout? Excelente pergunta, Luciano. Primeiro, eu queria complementar um pouquinho a fala da Luísa e dizer que eu tenho um paciente que está na linha de frente. Gente, ele está descansando 12 horas por semana. Por semana! Vocês têm noção o que é descansar 12 horas por semana? Então é lamentável, a falta de empatia das pessoas, a falta de cuidado, né? Então vai, aglomera, faz a bagunça e depois chega no PS lá dando piti porque tem que ter prioridade, porque tem que ser atendido. Gente, mais empatia, por favor, né? Usar máscara e ficar em casa não tem a ver com você não só se preocupar consigo mesmo, mas você se preocupar com o outro, do outro não se contaminar, né? E percebeu que alguém está passando por burnout, vamos dividir, né? A la Jack, por partes. É o meu cônjuge, é alguém que eu convivo na minha casa. Primeiro ponto, ajude essa pessoa a tomar consciência do problema, porque ela não vê. Ajude ela a pôr limites, ter horário para comer, ter horário para dormir, convidá-la para fazer alguma coisa prazerosa e leve, assistir uma comédia romântica, ou sei lá, mexer no jardim, ou vem aqui, vamos tomar um sol, vamos fazer alguma coisa, estourar uma pipoca, coisas que tornem a rotina dela mais leve. Nos momentos de descanso, vou dar spoiler, hein? A pessoa que está com burnout vai começar a falar de trabalho, porque ela precisa desabafar. Você vai falar assim, não, hoje nós não vamos falar de trabalho, hoje nós vamos falar da nova TechPix. Da iogurteira top 10, mas não vamos falar de trabalho. Vamos pegar umas fotos antigas aqui. Lembra aquela viagem que a gente fez? Tira a pessoa do transe. Ela está num transe tóxico. Tira ela do transe. Quebra esse estado dela, tá? Porque daí ela vai começar a ver as coisas por outras perspectivas e oxigenar. Então é assim que você ajuda essa pessoa em casa, porque você consegue fazer uma intervenção mais direta, né? My way or highway. Agora, no trabalho, a coisa é um pouco mais complicada, porque nem sempre você tem esse espaço. Se é um par, alguém que você tem mais próximo, a melhor forma de abordar é sem julgamento. É dizer assim, Luciano, eu vi que numa situação X, você fez Y.
sem julgamento. É descrever o fato. Vamos usar CNV. E eu percebo que isso está deixando você em sofrimento. Eu me preocupo tanto com você. Não gosto de ver você assim. Cara, você já tinha notado isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você já tinha percebido o quanto isso deixa você mal? E depois eu tenho certeza que você vai ficar sentindo culpa. Não é bom ficar sentindo isso. Então, ter esse espaço é importante. Se é um líder, converse de maneira aberta com o seu liderado. Olha, você não era assim antes e agora está acontecendo isso. Não é sua culpa. A gente está passando por um momento muito difícil, muito sensível e delicado, mas a gente precisa cuidar de você. Você precisa se cuidar. Atenção, profissionais de RH, os cuidadores de plantão. Presta atenção. Todo excesso esconde uma falta. Se você está preocupado em cuidar demais dos outros, é porque você está com dificuldade de se cuidar. E ninguém dá aquilo que não tem. Então, é importante que você esteja bem para poder cuidar do outro. Desapega disso. No outro, né? Desapega de, eu tenho que cuidar de todo mundo. Não. Desculpa. O voo, né? Vamos pensar no avião. A instrução do voo é o quê? Máscaras de oxigênio cairão do compartimento. Primeiro, coloque a sua para depois prestar assistência. Gente, é o básico. Vamos falar do básico. Tem que dizer o óbvio, não é, Lu? Temos que dizer o óbvio. Precisa ser dito, né? E assim, uma das coisas que eu tenho falado bastante é que a gente está aí com uma enxurrada de informação, com uma enxurrada de lives, com muito conteúdo relevante, com muitos profissionais de altíssimo nível compartilhando a sua experiência, compartilhando suas vivências, só que a gente precisa verdadeiramente entender o que faz sentido para a gente, e eu adorei quando tu colocou ali dos 72 horas, e tentar pôr em prática, porque se a gente só consome isso e de fato não consegue absorver, não consegue assimilar, acaba também trazendo um estresse ainda maior, né? Porque daqui a pouco eu tô aí assistindo muito conteúdo, eu tô lendo, e eu não consigo colocar isso no meu dia a dia. Então, que seja Você sabe qual que é o nome disso? Obesidade intelectual. Informação, 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 informação. Você faz o que com isso? Nada. Que seja, Sabrina, Luciane e Fran, falar sobre a TechPix, né? Que seja quebrar aquele transe da pessoa, que seja acordar de manhã e convidar a pessoa para fazer uma caminhada, né? De novo, as pequenas ações talvez não vão ter um efeito grande para quem já está num quadro muito avançado, mas a gente também pode ajudar essa pessoa a buscar ajuda, mas de uma forma preventiva para a gente e para quem está próximo, né, na nossa rede aí de apoio, de colaboração. Lu, quer ver uma coisa bem simples que as pessoas não fazem e que fisiologicamente falando faz toda a diferença? Tomar sol. 5 minutos de sol. Para regular o seu ciclo circadiano, para você ter um ciclo de sono adequado, o seu corpo entender que tem dia e tem noite, a gente fica o dia inteiro dentro de casa, na frente da tela, o ciclo fica todo bagunçado. Essa foi uma coisa que eu, Sabrina, apliquei na lei das 72 horas. Perfeito. Incorporei o sol no meu dia a dia. Precisa, gente. Precisa tomar 5 minutos de sol com protetor solar, é claro. Mas essa questão do autoconhecimento é essencial. Porque, por exemplo, eu sou que eu percebo assim, eu preciso contato com o verde. Então, mesmo na pandemia, todo dia, com todos os cuidados sanitários, eu saio, faço a minha caminhada, eu moro do lado de um grande parque aqui em Porto Alegre, do lado do Germânia, então eu caminho, e aquele tempo de 1 hora que eu dou de caminhada, com sol ou nublado, me faz um bem, porque aquilo me revitaliza. E é um momento que eu estou desconectado com tudo, porque eu não levo celular, não levo nada. E isto as pessoas têm que aprender. Por isso que autoconhecimento é importante. Te autoconhece, olha, quais são os meus gatilhos? Não deixa o gatilho armado, porque daí tu vai botar o pé no laço e vai doer. Então assim, desarma. Eu entendo, então, não, então isso aqui eu vou fazer por outro caminho, de outra forma. Meninas, o tempo tá acabando, tem que fazer as considerações finais, que horror! Fran, tu tá sem som. Perfeito isso. Ainda bem que você tá aí, senão a gente ia falar até amanhã aqui e não ia perceber. Ai, que delícia. Coisa boa, né? Muita informação. Lu, adorei a tua fala. As pessoas precisam se conhecer e ficar em paz com isso, gente. Ai, mas o fulano faz isso, a Beltrana faz aquilo. Dane-se. O que funciona para você?
Acabou. Ninguém vai fazer isso por vocês, gente. Se vocês não fizerem, façam por vocês. Isso é importante. Quem vai começar as considerações finais? Vou começar, tá bom? Pode começar. Você é a mestre de cerimônias aí. Mestre de cerimônias, eu queria agradecer aí o pessoal que esteve aqui com a gente para conversar aí sobre esse tema super importante. Eu espero, assim, que tenha tocado, que tenha cumprido a missão de tocar alguém, porque realmente faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia aí. Se não é com você, é com alguém muito próximo. Ficar atento com isso, porque com certeza, dentro desse nível de incidência, se não é você, alguém muito próximo precisa da sua ajuda. Obrigada, gente, aí pela companhia. E passar para esse pessoal maravilhoso se despedir. Lu, obrigada por ter vindo aqui hoje. O canal é seu. Luciano, né? Eu não posso falar, tem os dois Lu, eu tenho que agora falar sobre a quem Lu é. e o Lu. Gente, eu quero agradecer, então, de muito coração, assim, Sabrina, a tua disponibilidade, a tua generosidade. Foi muito enriquecedor esse bate-papo. A gente está começando apenas o mês de abril, onde a gente vai falar aqui no Sala de RH sobre gestão das emoções em tempos de pandemia, um assunto tão atual e tão relevante ainda, né? Diante de tantas incertezas. E eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando agora, que vão assistir depois, continuem nos acompanhando, porque vai ter muito convidado, muito tema relevante, sobre esse tema relevante, muito conteúdo, e que de cada encontro a gente consiga tirar uma ação prática, né? Aplicar esses 72 horas aí que a Sabrina explicou, a gente já vai estar fazendo a diferença no mundo, a gente já vai estar fazendo a diferença pra gente, enquanto pessoa, e enquanto profissional também. Obrigada. Obrigada, Luciano, também pela presença, e a Sabrina, mais uma vez, muito obrigada por todo o conhecimento que tu compartilhou aqui com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade das meninas que me chamaram aí para falar desse tema. A missão de levar palavras de bem é algo que eu levo assim com muito carinho. E, gente, quermesse de igreja, festa da firma, live, aonde me chamar, eu estou chegando, porque a gente precisa trabalhar a consciência das pessoas, a gente precisa trazer essas questões e naturalizar, falar de saúde emocional, falar dos nossos sentimentos. Quem quiser saber mais de conteúdo de saúde mental, pode me seguir no Instagram, Facebook, tá aí o @epopeia.com.br. Tem o meu perfil pessoal também, que é o Sá Me Ajuda. Ali a gente trabalha também conteúdo de saúde mental, mas é uma coisa mais leve, uma coisa mais irreverente. E o que vocês precisarem, a gente tem dúvidas sobre burnout, tem dúvidas sobre qualquer outra questão psicológica, pode me chamar inbox, no WhatsApp, lá no meu site também tem o contato direto do WhatsApp, eu me coloco à disposição, é sempre uma alegria poder falar dessas questões e tentar gerar transformação positiva na vida das pessoas. Ó, gratidão infinita para vocês. Leve e irreverente, foi a live sensacional. Sabrina, tu já está pré-convidada para uma futura live, depois eu entro em contato contigo para nós seguir. Sabe por quê? Porque esse é um assunto que não se esgota e porque nós temos inúmeras pessoas em estado de sofrimento e precisando muito. E quando nós criamos um espaço como esse, nós criamos oportunidade da pessoa se perceber, ou ninguém que tem alguém próximo que precisa se perceber. Então nós precisamos falar muito, nós precisamos trocar muito, nós precisamos nos permitir. E como o Luciano sempre diz, né, nós precisamos amar e perdoar muito, porque o mundo é uma colaboração mútua de todas as pessoas que estão no planeta. A pandemia que está aí, ela se soluciona de uma forma coletiva, quando cada um de nós exerce a nossa empatia, cuidando também do outro. Obrigado a vocês. De noite às 21 horas tem mais live lá no LinkedIn do Luciano Steffen. Grande beijo. Show de bola, gente. Vou adorar